5 magistrados do STF mantêm vínculos ativos com um total de 11 companhias dos setores de educação, agronegócio, advocacia e gestão de imóveis. De acordo com a investigação do portal UOL, baseada em dados da Receita Federal, os ministros Gilmar Mendes, André Mendonça, Nunes Marques, Cristiano Zanin e Flávio Dino integram quadros societários de diferentes empresas. 2 desses magistrados, Mendonça e Marques, constituíram firmas após a posse na corte. E temos também o Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli, que têm fartos estudos de advocacia com um sucesso incrível, porque são especializados em tribunais superiores. Veja que coincidência, né? Então, assim, acho que o princípio da autocontenção não tá indo muito bem aí no STF. Eu torço muito para que esse código de conduta seja aprovado para ontem e que o STF, que o Senado consiga aí juntar forças para passar pelo menos alguns pedidos de impeachment por lá. Eu posso fazer uma confissão? Pode fazer. Eu não você aqui li a pode matéria tudo. da UOL, tá? Eu não li a matéria da UOL. E como o UOL é complicado, tá? É o esgoto do jornalismo, nós temos que ter cuidado. Por exemplo, vamos começar de trás para frente. No caso do Mendonça e do Nunes Marques, que abriram firma após tomar posse. Vou falar de quem eu conheço, que é o ministro André Mendonça. Para que você abre um CNPJ no Brasil? Para você pagar menos imposto. Não, em vez de você pagar 27,5% de um livro que você vende, você vai pagar 10%. Isso somente com imposto de renda. Exato. Portanto, esse CNPJ, ele pode servir para aula e pode servir para livros, né, para direitos autorais, pode servir para você separar, né, a renda que você recebe da renda familiar, se você tem uma conta conjunta, às vezes isso é interessante. Então isso precisa ser visto. Sim, claro. Então ter um CNPJ, todo mundo tem um CNPJ. Né? Até eles, porque escrevem livros e ninguém vai pagar 27,5% podendo pagar 10%, essa é a grande verdade, ninguém quer ser roubado, porque livro já não dá dinheiro, ninguém lê nesse país. Agora, o que o juiz pode e o que o juiz não pode? O juiz ele pode ter ações e ser cotista de empresa. Ele pode ter lá a conta no Banco do Brasil e comprar ações em fundos de investimento. Né? São os investimentos que ele pega o salário dele, cai no banco, e ele investe esse dinheiro, então ele é acionista ou cotista. O que ele não pode é ser dirigente, ele não pode ser ativo numa sociedade. Ele não pode estar numa limitada, por exemplo. Ele não pode dar expediente na empresa, não pode. Ser administrador no contrato Ele não social. pode praticar comércio e não pode prestar serviços. O que ele pode, o único serviço que ele pode prestar é de magistratura, ou seja, dar aula, né, dar um curso em um estabelecimento de ensino. E uma magistratura não quer dizer várias palestras, porque o Alexandre de Moraes ele quis confundir o Brasil falando magistério, que quer dizer aulas ou palestras. Não, magistério é apenas aulas, porque ela se vincula a uma instituição de ensino. A aula, o magistério é uma sequência de aulas. O magistério é você ensinar para os seus alunos, porque a palestra, você falar à torta e à direito, para banqueiro, para lobista, para viajar, etc. Isso é prestação de serviço, isso é o comércio de uma aula, e isso não pode, isso é vedado no artigo 36 da Lei Orgânica da Magistratura. Quanto a outras empresas, quando eu vejo aqui empresas ligadas à advocacia, é de ficar com o cabelo de onde o sol não bate em pé. Porque a gente, um resort, por exemplo, né? Tudo bem, o Toffoli não é dono do Taiaiá, né? São os irmãos dele. Claro. É o que tem vida dupla e a mulher não sabe, coitada, e o padre. Esse padre aí também é meio suspeito, né? Porque o pessoal lá do Taiaiá fala, o padre de vez em quando vem aí, né? Fazendo assim com hoje. Mas ele é padre, né? É padre. E
se ele tivesse, né, vamos imaginar que ele tenha cotas ou ações do Tayaya, as idas repetidas e a gerência que ele tem sobre aquele lugar, ou melhor, a ingerência que ele tem em movimentar quadros de funcionários, em fechar para fins pessoais, isso já o leva para a questão ativa da sociedade. Então está tudo errado. Agora nós temos que ter cuidado com esses casos do Nunes Marques e do Mendonça, porque tem um CNPJ, pode ser para edição, venda de livros, recebimento de direitos autorais e até mesmo para dar aulas, né? Você é contratado como uma pessoa jurídica ou você tem um instituto que você dê aulas. Também. Né? Você pode ter um instituto sem fins lucrativos, é claro, porque você não pode ser dono de uma faculdade. Mas também, no caso, no André Mendonça, não sei. Eu vi o ministro uma vez no avião e me pareceu brilhante que o ministro esteja no avião comercial. Sim. Se vai outro tipo de ministro, eu acho que desço do avião. Eu não viajo nesse voo. Mas o Mendonça vai de econômica. Vai na econômica. Eu vi ele. Eu cumprimentei ele viajando de econômica. Ele enfrenta a fila. É maravilhoso isso. Mas Karine Nunes Marques, Pavivi, é irmã de Nunes Marques e representa a JBS. O Nunes Marques, eu não sei quem é. O Nunes Marques, ninguém sabe quem é. O Nunes Marques, ninguém sabe por que está lá. É isso. Bom, Pavi, deixa eu comentar aqui. Essa questão dos juízes da Suprema Corte Brasileira é impensável nos Estados Unidos. Tem um tipo de uma conversa dessa em que as esposas dos ministros têm escritório de advocacia, onde conflitos de interesse, tem empresa, a participação societária em empresa. Vou dar um exemplo aqui, o meu celular aqui que eu uso da prefeitura, é meu pessoal, mas o número eu uso para serviço. Foi instalado aqui um software que eu sou obrigado a entregar todas as minhas mensagens caso haja um pedido de acesso à informação. Isso. Todo ano a nossa cidade recebe quase 18 mil pedidos de acesso à informação, ou seja, sobre um certo assunto, não pode entregar para todo mundo tudo que tiver lá, mas se a gente votou alguma coisa por um banco, uma ação por um banco, a gente votou. Qualquer um pode entrar online e pedir, olha, quero todas as mensagens relacionadas de todos os conselheiros e o prefeito sobre esse assunto. Eu sou obrigado, nem sou obrigado, ele automaticamente puxa do celular. É um nível de transparência jamais imaginado aqui no Brasil. Isso é incrível. Por exemplo, a minha esposa servia no Arlington Convention Business Bureau, no escritório de turismo da cidade, como voluntária. Sem falar que o meu trabalho é voluntário. Eu ganho $250 por mês. Quanto? $250 por mês. O salário mínimo é $1.600. Eu ganho $250 por mês para trabalhar 40, 60 horas por semana. É voluntário, o cargo é voluntário. Não tem carro oficial. Tem uma assistente para 4 vereadores. Ela divide com outros 4. Não tem verba de gabinete, não tem verba para viagem. Eu estou pagando meu bolso a viagem. Fantástico. Pagando meu bolso. Não, então, assim, é um nível de transparência, um nível de cuidado com a coisa pública, um nível de reverência com o dinheiro público e respeito ao eleitor e ao cidadão, que a gente está conversando coisas aqui, para mim, parece que eu estou falando sobre da República da Somália, né, não do Brasil. Claro. Porque perdeu todo o nível, perdeu toda o mínimo, a mínima virtude republicana que a gente está conversando aqui de ministro da Suprema Corte ter a participação societária, esposas terem escritório de advocacia, julgando, legislando em causa própria, né? Então, assim, não tem como. Tem a vedação do Código de Processo Civil, ele fala que quando um parente de linha reta em primeiro grau, ou seja, pai, mãe, filho, filha, ou colateral até terceiro grau, esposa inclusive, ou esposo, ou companheiro em união estável ou companheira, o juiz ele tem que se declarar impedido. Claro. Agora, existe essa regra, ela é complexa, porque quando nós falamos do STF, nós falamos de um tribunal de 11 ministros. É fácil a ingerência de um e outro. Então, é complicado você falar que eles possam advogar na corte.
Mas a responsabilidade é do ministro se declarar impedido. Mas no Brasil ele não se declara impedido quando é vítima, veja o Moraes. Ele não se declara impedido como o Toffoli. Eles não se declaram impedido para nada, nem quando eles são vítimas. Que se dirá quando parentes estiverem julgando algum caso. Tem casos de pessoas que são brilhantes na advocacia. Tem casos de pessoas que são mais notavelmente conhecedoras do direito que os ministros. Você, por exemplo. Não, eu falo de esposas. Eu vou citar um exemplo aqui. O filho do Fux. Ele saiu de 5 processos para 544 depois que o pai tomou posse. Crescimento de 10.750%. Quem é o filho do Fux no mundo jurídico? Ninguém. Ele é filho do Fux. Isso é um caso. O outro caso, agora a ex-esposa do ministro Gilmar Mendes, a doutora Guiomar Feitosa. A doutora Guiomar Feitosa, ela não era a advogada quando o Gilmar entrou na corte, mas ela era chefe de gabinete do ministro Marco Aurélio Mello. Aliás, ela era funcionária da casa mais disputada no STF. Ela conhece mais de corte superior do que qualquer ministro no STF. Olha só. Então, ela, é claro, sempre esteve em boas bancas de advocacia. Ela é sócia do Sérgio Bermudes, que faleceu recentemente, que é um escritório muito respeitado. Então, existem casos e casos. Bem. Da doutora Guiomar é outro. Agora, da doutora Viviane Bart de Moraes. Ela nunca teve uma vida jurídica, ela nem os filhos representam nada para o mundo jurídico e só tem um contrato de 129 milhões porque o Alexandre, ele é ministro. Claro. É a mesma coisa o contrato do Lewandowski. Nem a Doniara, eu acho que a Doniara nunca advogou, a mulher do Lewandowski, nem o filho representam nada para a advocacia e mesmo assim embolsavam 250 mil reais por mês. Então, a gente tem que separar os casos e essa matéria da UOL, que eu confesso que eu não li, a gente precisa ter um pouco de cuidado. Porque se cavucar, a gente acha irregularidade, porque a maioria delas está muito na cara.